Você já ouviu falar em São Lúcifer? Pois é, parece até uma provocação, mas existe mesmo uma tradição que venera um bispo com esse nome. Na Ilha da Sardenha, na Itália, há uma capela que até hoje celebra a festa de São Lúcifer, sempre no dia 20 de maio. Mas como é possível? Como alguém ligado à igreja, um bispo considerado santo, pode carregar um nome que para nós soa diretamente associado ao inimigo da fé cristã? Para entender isso, precisamos viajar no tempo. Vamos revisitar o cristianismo ainda nos primeiros séculos do Império Romano, compreender como o nome Lúcifer era usado antes da sua associação com um mau olhar para textos judaicos que ficaram de fora da Bíblia e perceber de que forma um rei da Babilônia acabou transformado em estrela caída, depois em símbolo do orgulho e, finalmente, no personagem que hoje conhecemos como anjo rebelde. O bispo chamado Lúcifer, esse homem, conhecido como Lúcifer de Cagliari, viveu no século IV. Ele era bispo de uma região da Sardenha e atuou no período em que o cristianismo estava deixando de ser apenas uma religião perseguida para se tornar religião oficial dentro do império. Durante o governo de Constâncio II, filho de Constantino, que havia sido o primeiro imperador a abraçar a fé cristã, a igreja passava por disputas internas fortíssimas. Naquele tempo aconteciam vários concílios, grandes reuniões de bispos e líderes da fé, organizados pelos próprios imperadores, para definir o que seria considerado ortodoxo e o que seria rejeitado como heresia. Lúcifer participou de um desses encontros em Milão e se posicionou de forma duríssima contra o arianismo Uma Doutrina, que dizia que Jesus tinha sido criado por Deus e não era eterno nem igual ao Pai. Só que o imperador da época apoiava justamente essa visão ariana. Resultado: Lúcifer foi preso, depois exilado para a Palestina e mais tarde enviado para o Egito, mesmo de longe. Não deixou de escrever cartas duras contra o arianismo, sempre tentando convencer o imperador a rever sua posição. Ele não teve sucesso em vida, mas quando Constâncio morreu, o banimento foi suspenso e Lúcifer pôde retornar à Itália, onde continuou suas disputas teológicas. Seus textos tinham um tom radical. Ele afirmava que quem tivesse defendido a heresia ariana não deveria ser readmitido na igreja, mesmo que se arrependesse. Essa visão rigorosa dividiu opiniões. Nomes como Santo Agostinho e São Jerônimo consideraram exagero, mas um grupo de seguidores passou a defender Lô como mestre, formando até um movimento chamado Luciferianos. Depois da sua morte, parte da população da Sardenha começou a venerar Lô como santo. Até hoje há capelas e celebrações em sua memória, embora a igreja nunca tenha se pronunciado oficialmente reconhecendo ou negando sua santidade. Mas o ponto que mais chama atenção não é nem a sua postura radical, nem sua história de exílio. É o nome. Como um bispo católico pôde se chamar Lúcifer? O sentido original do nome no século IV, o nome Lúcifer, tinha um significado completamente diferente do que tem hoje. A palavra vem do latim, lux é luz, e ferre significa carregar, trazer. Lúcifer, portanto, era simplesmente o portador da luz. Esse termo era usado na cultura greco-romana para designar o planeta Vênus quando aparecia brilhando pouco antes do nascer do Sol. Ele era chamado de estrela da manhã ou estrela da alva, o astro que anuncia a chegada do dia. Em grego, recebia nomes como Fósforos ou Eósforos.
E, em Roma, a tradução era Lúcifer, ou seja, quando alguém era batizado com esse nome, não havia nenhuma conotação negativa. Era até algo bonito. Aquele que traz a luz, aquele que anuncia a aurora. Inclusive, na tradução da Bíblia para o latim feita no século IV, a famosa Vulgata de São Jerônimo, o termo Lúcifer aparece em passagens sem nenhuma ligação com o mal, no livro do João, em alguns salmos e até em uma carta do Novo Testamento. A palavra foi usada em sentidos positivos, ligada à luz, à esperança e até à própria figura de Cristo, chamado de estrela da manhã. Foi só em um ponto específico da Bíblia, no livro do profeta Isaías, que a coisa mudou de rumo. De estrela da manhã a anjo caído, no capítulo 14 de Isaías. Há uma sátira contra o rei da Babilônia, inimigo do povo de Israel. O texto ironiza a queda desse governante arrogante, dizendo: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora." Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, essa estrela da manhã virou Lúcifer. O problema é que séculos depois, cristãos já mergulhados em tradições sobre anjos rebeldes passaram a interpretar essa passagem, não mais como referência a um rei humano, mas como descrição da queda do diabo. Assim, pouco a pouco, Lúcifer deixou de ser apenas o astro da manhã e se tornou o nome do inimigo de Deus. Mas de onde vinha essa ideia de anjos caídos? Ela não aparece de forma clara no Antigo Testamento. O que temos é um trecho enigmático em Gênesis que fala sobre filhos de Deus que se uniram a filhas dos homens, gerando gigantes conhecidos como nefilins. O texto é curto e misterioso, mas em escritos posteriores que não entraram na Bíblia, essa história foi ampliada. O exemplo mais famoso é o livro de Enoque. Ali, um grupo de anjos liderados por Semiasa desce à terra, toma mulheres humanas e ensina a elas artes ocultas. Dessa união, nascem gigantes violentos que devoram tudo ao redor. Deus então envia o arcanjo Miguel para aprisionar os anjos rebeldes debaixo da terra até o juízo final. Mais tarde, outros escritos apocalípticos vão além. Dizem que houve um anjo que quis colocar seu trono acima do próprio Deus, movido pelo orgulho. Esse anjo é lançado das alturas e se torna o adversário supremo. Aos poucos, essas tradições foram se misturando com a leitura de Isaías e colaram o nome Lúcifer a esse anjo de luz que caiu. O contexto histórico. É importante entender que Isaías não estava falando de anjos, mas do rei da Babilônia. O profeta anunciava que aquele governante arrogante, que se achava invencível, acabaria arrumilrado. A ironia era chamar de estrela brilhante, justamente alguém que iria terminar derrotado, coberto de vermes no túmulo. Com o tempo, no entanto, a leitura espiritual tomou conta. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que Isaías representava o diabo sob a figura do rei da Babilônia, ou seja, havia uma mistura. Reconhecia-se o contexto humano, mas se via também uma dimensão espiritual. Na tradição judaica, porém, a interpretação sempre foi clara. O texto falava de reis como Nabucodonosor. Já no cristianismo, impregnado das ideias dos livros de Enoque, passou-se a enxergar ali a história do anjo caído. Conclusão: assim se explica o paradoxo. No século IV, quando o bispo da Sardenha recebeu o nome Lúcifer, essa palavra ainda era positiva. Significava luz, esperança,
Aurora. Era um nome comum, usado até mesmo para designar Cristo como estrela da manhã. Só depois, com a associação entre Isaías e as tradições sobre anjos rebeldes, o nome passou a carregar o peso que conhecemos hoje. Por isso, soa tão estranho falar em São Lúcifer. Para nós, o nome já está inseparavelmente ligado ao inimigo da fé, mas para os cristãos do século IV, não havia nada de errado em chamar alguém de portador da luz. Hoje, quase ninguém teria coragem de batizar um filho assim. O nome que já foi símbolo de esperança acabou se tornando sinônimo de rebeldia, orgulho e queda. E a história de São Lúcifer, bispo de Cagliari, continua sendo um lembrete curioso de como as palavras mudam de sentido ao longo do tempo e como a tradição pode transformar uma estrela da manhã em símbolo das trevas.